Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para a nossa videoaula número 404, onde a gente vai trabalhar o tema resistores elétricos, resistência elétrica e as leis de Ohm, a lei número 1 e a lei número 2. Aqui nessas imagens vocês já podem ver a foto de um resistor, de um componente eletrônico, aqui um resistor, né, que muita gente chama de resistência de um chuveiro, aqui um outro resistor que é utilizado aqui em cubas de alimentação, onde esquenta a comida lá, deixa quentinha, e aqui o símbolo de uma resistência utilizada no circuito elétrico. Então, primeiramente, resistor, gente, é um elemento, tá? É uma peça, é um componente que tem por finalidade esquentar, ou seja, transformar energia elétrica em calor, né? Uma das finalidades, é claro, e uma outra seria limitar a passagem da corrente elétrica em um determinado trecho do circuito. E, obviamente, quando ele limita, ele acaba limitando por efeito Joule, ou seja, limita e acaba transformando a energia em calor. Todo resistor ele é constituído de um material condutor resistivo, isto é, que dificulta a passagem da corrente elétrica por ele. Então, em outras palavras, resistor é um equipamento que tem uma propriedade física de resistir à passagem da corrente elétrica. E essa propriedade é chamada de resistência elétrica. Então, se vocês olharem para esta imagem que está aqui em cima, podemos observar que teríamos aqui uma bateria, um polo positivo, numa placa positiva e aqui uma placa negativa, sendo que aqui haveria então uma corrente elétrica, ou seja, um movimento ordenado de elétrons nesse sentido. Aqui nós teríamos então o movimento dos elétrons, e os elétrons livres, né, esses elétrons que estão fracamente ligados ao átomo, eles acabam tendo aqui um caminho de choques, né, um caminho onde não é um caminho livre para eles percorrerem esse material. Alguns materiais possuem maior ligação, então tem maior dificuldade desses elétrons percorrerem por esse material. E toda essa dificuldade acaba acarretando naquilo que a gente chama de resistência elétrica. Então, o fenômeno que essa resistência causa, né, é a geração de calor. Então, esta figurinha que tem aqui, gente, sintetiza isso, né? Então, a bateria tende a pegar a corrente elétrica, os elétrons tende a impulsionar, é isso que faria a tensão elétrica, e o fio ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma determinada resistência, então está impedindo que esses elétrons progridam, que eles circulem por esse condutor. E aí gera aquecimento. Tá? Então aqui tem a definição de resistor e de resistência elétrica. Então, resistor se refere ao objeto e a resistência se refere à característica física do objeto. Portanto, a gente deve falar corretamente. Eu não vou trocar a resistência do chuveiro. Eu vou trocar o resistor que queimou. Vou na agropecuária comprar uma resistência para botar no meu chuveiro. Não, eu vou comprar o resistor, né? É claro que muitas vezes o atendente não vai entender esse linguajar, ele entende mais o cotidiano, né? Onde as pessoas falam resistência de forma inadequada. Os resistores eles foram estudados por um físico alemão chamado Georg Simon Ohm, onde ele acabou elaborando duas leis, e essas duas leis são conhecidas como a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. Na primeira lei de Ohm, a síntese do seu experimento era bem simples, tá? Ele pegou aqui uma fonte de tensão regulável, né, uma bateria onde ele poderia girar esse botão aqui e ter uma tensão que ele gostaria que tivesse no circuito. E aí ele pegou também um amperímetro para medir a corrente que circulava nesse circuitinho fechado. E aí ele colocou aqui entre duas garras um certo material. E aí ele fez o seguinte, o que aconteceria, por exemplo, se ele colocasse aqui uma tensão de 10 volts?
Bom, isso aqui é medir uma certa corrente elétrica. Então, por exemplo, 2 amperes. O que aconteceria se ele aumentasse essa tensão aqui para 20 volts? O que ia acontecer com a corrente? Será que ela ia manter a mesma? Será que ela ia alterar? Qual era o comportamento desse circuito elétrico? Então ele fez isso, tá, pessoal? Então, quando estava desligado, né? Então, quando estava em 0 volts ali, obviamente a corrente não ia marcar nada aqui, não tinha energia, então a corrente era zero. Tá? Mas se ele colocasse, por exemplo, uma tensão aqui de 6 volts, ele ia conseguir, por exemplo, sei lá, uma corrente de 0 a 2 amperes. Se ele aumentasse, então, essa tensão aqui para 12 volts, o valor dessa corrente ele conseguiu medir. Ele mediu aqui o valor de 0,4 amperes. Ou seja, ele viu que ele dobrou aqui, ó. Então de 6 para 12, dobrou a voltagem, e aí ele observou que dobrou a corrente elétrica. Então ele anotou isso lá numa tabelinha, lá em cima, né? Ó, você tem o dobro da corrente agora. Bom, então daqui para cá teve o dobro de tensão. E se ele pegasse daqui para cá, ó, se ele aumentasse 3 vezes, por exemplo, era 6 no começo, né? Então vamos apagar aqui. Tá? Então vamos escrever aqui. Se era 6 volts e dava no início 0,2 amperes, se ele passasse aqui para 18, né? Então ele aumentou 3 vezes. O que ia acontecer com a corrente? A corrente ia aumentar também 3 vezes. Foi isso que ele conseguiu observar. Então aqui dava uma corrente elétrica medida de 0,6 amperes. Então, pessoal, qual foi a conclusão dele? Que quando ele aumentava a tensão aplicada ali na bateria, aumentava também a corrente elétrica. E não aumentava de qualquer forma, aumentava de maneira proporcional. Então, ele concluiu que a corrente elétrica era diretamente proporcional à tensão aplicada nesse circuito elétrico. Tá, gente? Então, eu vou apagar tudo isso aqui, porque isso está bem bonitinho aqui para vocês, ó. Olha, o que acontece? Para uma tensão aqui de 0, você tem uma corrente de 0. Para uma tensão aqui de 6, você tem uma corrente de 0,2. Aqui para uma tensão de 12, você vai ter uma corrente de 0,4 e assim por diante. Ele viu que esse gráfico aqui dava uma reta inclinada, gente. Tá? Então, a inclinação dessa reta tinha a ver com a propriedade física que ele chamou de resistência. Tá? Então, ele observou que tinha essa proporcionalidade e aí ele disse que isso tinha a ver com a resistência elétrica dos materiais. E aí ele observou também, né, que essa divisão aqui, ó, se pegar 12, por exemplo, e dividir por 0,4, 12 dividido por 0,4. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá 30. Se a gente pegar, por exemplo, 18 e dividir por 0,6. 18 dividido por 0,6 também dá 30. Se a gente pegar 6 e dividir por 0,2. 6 dividido por 0,2 também dá 30. Então, todas as divisões de U por I davam o mesmo valor. E esse mesmo valor, ele chamou isso de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica, representada pela letra R, ela é obtida fazendo a divisão da tensão pelo valor da corrente medida no circuito. É óbvio, né, pessoal, que nós podemos escrever esta equação, R igual a U sobre I, de duas outras maneiras, né? Eu posso escrever R vezes I, ó, R vezes I igual a U, ou trocando aqui o I pelo R, e aí eu teria aqui I igual a U sobre R. Então, são maneiras diferentes de expressarmos a mesma equação matemática. Bom, U representa a tensão elétrica aplicada nos terminais do resistor, I representa a corrente elétrica e R representa a propriedade física chamada resistência elétrica. De tal forma que nós vamos ter as unidades aqui, volt, ampere, e aí U sobre I, né? Essa divisão seria volt por ampere,
E volt por ampere a gente vai trocar pela letra aqui, ó, a letra grega ômega, parece uma ferradura. Então aqui está a grafia dela correta, tá? Essa letra é a unidade ohm, tá? Então ohm em homenagem ao físico George Simon Ohm. Esta é a unidade da resistência elétrica. Destaco aqui no final que todo resistor que obedece à primeira lei de Ohm é um resistor chamado resistor ohmico, e nesta situação a resistência elétrica sempre será uma constante. E também que a resistência elétrica ela aumenta com a temperatura, e nesses casos daí não vai estar obedecendo à primeira lei. Aqui nós temos um exercício onde diz o seguinte: o gráfico ilustra os valores da corrente elétrica em função da tensão aplicada nos extremos de um resistor. Calcule a resistência do resistor. Bom, nós sabemos aqui que é dado a tensão em função da corrente. Então, para uma tensão de 20 volts, eu tenho uma corrente de 0,4 amperes. Então, para calcular a resistência, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir U por I. Então, a resistência vai ser 20 volts dividido por 0,4 amperes. 20 dividido por 0,4 vai dar 50 volt-ampere, e 50 volt-ampere equivale a 50 ohm. Aqui está a resposta do exemplo número 1. A segunda lei de Ohm é um pouquinho mais complexa, mas nada que não possamos ir compreendê-la. Tá? Então, a síntese do experimento foi a seguinte. Então, o George Simon Ohm, ele pegou aqui e colocou um determinado resistor, e aqui colocou um outro resistor. Então, vamos chamar aqui de resistor 1 e aqui chamar de resistor 2. Podem ver que tem cores diferentes. Esses resistores são feitos de materiais diferentes. Porém, pessoal, está sendo dito aqui em cima que, apesar de serem de materiais diferentes, eles vão ter o mesmo tamanho e eles vão ter o mesmo diâmetro e, consequentemente, a mesma área. Então, são fios de mesmo tamanho e mesma bitola. E aí ele observou o seguinte: o que acontecia com a resistência dos materiais nessas duas situações? Bom, por exemplo, se aqui ele colocou uma tensão de 20 volts e ele mediu 2 amperes, aqui embaixo ele colocava os mesmos 20 volts e obtinha correntes diferentes. Ora, um tinha mais corrente e o outro tinha menos. Qual era a conclusão dele? A conclusão é que um determinado resistor oferecia maior resistência do que o outro. Então, os materiais possuíam propriedades diferentes na condução da eletricidade. Então, cada material tinha sua resistência específica. Então, aqui eu trago para vocês que a resistência ela dependia, ou seja, ela era proporcional ao tipo de material do qual era feito o resistor. Tá? Então, cada material tem a sua resistência específica, podemos dizer assim. Então, a prata, por exemplo, ela tem uma resistência diferente do ferro, diferente do cobre, diferente do alumínio. Então, essa resistência específica nós chamamos de resistividade elétrica. Unidades ohm metro, depois eu vou falar melhor para vocês. Então, a gente pode observar aqui, que as resistências específicas dos materiais são diferentes, ou seja, cada material se comporta de maneira diferente. A segunda situação que ele observou, tá, pessoal, foi a seguinte. Ora, agora ele usou o mesmo tipo de material. Então, usei a mesma cor azul aqui, ó. Então, o mesmo tipo de material. Só que ele pegou aqui um resistor que tinha um comprimento, sei lá, de 10 centímetros, e aqui ele pegou um resistor que tinha um comprimento dobro, por exemplo, 20 centímetros. E o que ele observou? Ele observou que para a mesma voltagem, esse resistor pequenininho permitia passar 2 amperes de corrente e esse resistor maior passava só 1 ampere. Maior, no caso, maior comprimento aqui, L2 e aqui o L1. Então ele observou que a resistência ela dependia do comprimento. Quanto maior o comprimento, maior era a resistência do resistor.
Então, ele já viu isso, né? Que aumentando o tamanho, você aumenta a resistência, aumenta a dificuldade de passar corrente elétrica pelo condutor. E um terceiro experimento, ou um terceiro raciocínio, seria o seguinte: ele teve o mesmo material, então pode ver aqui, mesma coloração, deixei assim para indicar que é o mesmo material. Eles teriam aqui o mesmo comprimento, ó, então percebam aqui que o tamanho dos fios é o mesmo, só que percebam aqui ó, que os diâmetros são diferentes. Então, o diâmetro desse de baixo é o dobro do diâmetro do de cima, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Ele tentou verificar o seguinte: ora, se eu colocar a mesma voltagem nas duas situações, num ele mediu a corrente de 2 amperes, no outro, por exemplo, mediu a corrente de 8. Bom, aí ele começou a pensar assim: ora, o diâmetro do de baixo, o diâmetro, tá? Do segundo era o dobro do diâmetro do primeiro. Por que, que a corrente não deu o dobro? Por que, que não foi 4? Porque a corrente não dependia do diâmetro, a corrente dependia de uma coisa chamada área. Então foi essa a conclusão dele. E como a área depende de πr ao quadrado, ou seja, raio tem a ver com diâmetro, né? Então, por exemplo, dobrou o diâmetro, né? Como o diâmetro dobrou, dobrou o raio. Então, o raio, como está ao quadrado aqui na nossa fórmula, raio ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, vai dar 4. Então, vai aparecer aqui, ó, 4 vezes maior a corrente. Deixa eu fazer uma limpeza aqui no meu slide. Então, gente, qual foi a conclusão dele? Que se a área é pequenininha, vai passar menos corrente, ou seja, é porque tem mais resistência. Então, aqui ó, tem mais resistência do que aqui embaixo. Então, ele observou que a resistência ela era inversamente proporcional à área. Se eu quero deixar passar mais energia, eu tenho que ter resistência pequena. Então, eu preciso ter uma área grande. Então, foi essa a conclusão. Ó, vou destacar aqui em amarelo para vocês. Ó, a resistência é inversamente proporcional à área da seção transversal. Por esse motivo, a instalação elétrica de uma residência tem lá na sua geral fios grossos. Por quê? Porque o fio grosso tem menos resistência, permite que passe mais energia por ele. Bom, resumindo tudo isso, a segunda lei de Ohm ficou expressa dessa maneira aqui. Ó. A resistência de um resistor depende de três coisas, tá? Quais são as três coisas? Do tipo de material, do comprimento e da área. Então, conhecendo todas essas grandezas aqui, você vai conseguir calcular a resistência do resistor. O único detalhe que nós temos aqui, pessoal, é o seguinte, que para que a gente consiga calcular a resistência na unidade ohm, está aqui embaixo, ó, é necessário que a gente utilize essas unidades aqui. Ó. Comprimento na unidade metro, a área na unidade metro quadrado e a resistência específica ou resistividade do material tem que ser dada na unidade ohm vezes metro. Tá? Vou fazer um exercício aqui para ficar claro para vocês como se resolve esse tipo de exercício. Diz o seguinte, no exemplo número 2, né, que a resistividade do cobre a 20 graus Celsius é de 1,710 na menos 8 ohm vezes metro. Aqui é tabelado, tá, gente? Então, essa aqui seria a resistência específica do cobre. Então, vamos anotar aqui, ó. Resistência específica do cobre igual a 1,7 vezes 10 na menos 8 ohm vezes metro. E o problema diz que esse fio de cobre tem 6 metros de comprimento, então aqui seria o L, tá? E ele tem 0,2 centímetros quadrados de área, então aqui seria a nossa área. O L, então, vamos anotar aqui, 6 metros, e a área aqui 0,2 centímetros quadrados. Olha, gente, conforme vimos anteriormente, comprimento tem que ser metro,
a resistência específica tem que ser ohmmetro, e aí aqui você tem 1 centímetro quadrado. Então, isso aqui não pode misturar nos nossos exercícios. A gente tem que calcular a resistência, né? A gente sabe que a resistência, para ser calculada, né, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar utilizar a fórmula R igual a resistência específica vezes o comprimento dividido pela área. Esta fórmula tem que ser usada. Então, isso aqui está certinho, a unidade, isso está certo, isso aqui está errado, precisa transformar. Então, pessoal, como é que eu faço essa transformação, tá? Vamos pegar aqui, vamos transformar nesse cantinho aqui. Como eu transformo de 0,2 centímetros quadrados para metro quadrado? Eu devo usar uma regra de 3, né? Tá? Então, essa regra de 3 vai ser assim, né? 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Porque eu sei que 1 metro quadrado é um quadrado de 100 por 100. Certo, gente? Então, você tem aqui quantos metros quadrados equivale a 0,2 centímetros quadrados. Então, fazendo uma regra de 3, vocês vão ter aqui que x vai ser 0,2 dividido por 10.000. Então, esse número aqui vai ser 0,00002 metros quadrados. Tá? Então, pode ser escrito como 2 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. Então, ou uma ou a outra forma. Então, a nossa fórmula está aqui escrita, né? No slide número 19, resistividade vezes comprimento dividido pela área. Então, a resistência vai ser, a resistividade está aqui, né? 1,7 vezes 10 na menos 8. Até vou pôr a unidade aqui, só para vocês observarem o que vai acontecer. Vezes o comprimento, 6 metros, dividido pela área. Tá? A área 2 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. Bom, vocês podem perceber que metro vezes metro dá metro quadrado, dividido por metro quadrado vai eliminar. Então, vai sobrar a unidade ohm, né? Vai sobrar aqui essa unidade para a gente. Bom, o que a gente faz com os números? A gente multiplica 1,7 vezes 6 dividido por 2. Bom, eu posso primeiro fazer assim, 6 dividido por 2 dá 3, né? 3 vezes 1,7 dá 5,1. Então, eu sei de cabeça isso aqui, fácil de fazer. E aí, esse 10 na menos 8, né? O que vai acontecer aqui com ele? 10 na menos 8 e o 10 na menos 5. Você conserva a base e você subtrai os expoentes. Tá? Então, você vai ter uma resistência de 5,1 vezes 10 na menos 3. Então, chegamos aqui ao resultado da resistência daquele fio de 6 metros de comprimento. O exemplo número 3 diz assim: qual a resistência elétrica de um fio de cobre de 20 metros de comprimento, cujo diâmetro é 6 milímetros? A resistividade elétrica do cobre é 1,7 vezes 10 na menos 8 ohm vezes metro. Então, eu quero calcular a resistência elétrica, está aqui anotado. O comprimento do fio é de 20 metros, então está aqui os 20 metros. E o diâmetro dele é 6 milímetros. Está aqui o nosso diâmetro anotado. Tá? E a resistividade do cobre está aqui anotadinho também, 1,7 10 na menos 8. Para calcular a resistência, nós precisamos dessas informações aqui. Nós precisamos da resistividade, o problema forneceu, tá ok. Nós precisamos do comprimento, o problema forneceu, a unidade metro, tá ok. E precisamos da área. E esta área aqui é que é o problema. O problema não deu a área, o problema deu o diâmetro. Então, vocês têm que lembrar o seguinte, que um fio, ele tem aqui uma área. E esta área aqui pode ser calculada. Esta área aqui, ela é calculada por π vezes raio ao quadrado. E o raio é a metade do diâmetro. Então, aqui eu preciso fazer o quê? Eu preciso saber que o raio é 3 milímetros. É a metade, eu divido por 2 aqui.
E aí, outro ponto importante é que eu tenho que usar isso aqui em metros. 3 milímetros é 3 vezes 10 na menos 3 metros. Ou seja, eu divido isso por 1000. Dividindo por 1000 dá esse número aqui. E aí eu tenho como calcular a minha área e calculando a área eu tenho a minha resistência. Então, pessoal, vamos pôr a mão na massa aqui e vamos calcular essa área. Π raio ao quadrado. A área vai ser π 3,14 vezes o raio, né? A gente já viu antes ali, né? O raio 3 milímetros, ou seja, 3 vezes 10 na menos 3 metros, né? Então, 3 vezes 10 na menos 3, raio está ao quadrado, então vamos botar isso aqui tudo em parênteses, elevado ao quadrado. A área vai ser, então, 3,14 multiplicado. 3 ao quadrado é 9, multiplicado por 10. Quando é o quadrado de uma potência, você conserva a base, multiplica os expoentes. Tá? Então, menos 3 vezes 2 vai dar 10 a menos 6. Então, multiplicando o 3,14 por 9, dá 28,26. E aí ficaria o 10 na menos 6 metros quadrados. Bom, então agora eu tenho a área, eu tenho a resistividade, eu tenho o comprimento, eu aplico na equação lá de maneira bem direta, tá, pessoal? Então vamos para o próximo slide. Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai pôr a resistividade 1,7 10 na menos 8, ohm vezes metro, que é esse valor que dá aqui, vezes o comprimento do fio, que era o 20 metros, dividido pela área, que é o que foi calculado, né? 28,26 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. A resistência do material, então, basta fazer esse cálculo aqui. O 1,7 vezes 20 dá 34, 10 na menos 8, vai ficar em cima 1 metro quadrado, e a gente vai dividir por 28,26 vezes 10 na menos 6 metro quadrado. De tal forma que a unidade simplifica, e aí a gente vai ter aqui, então, uma divisão, né? Uma divisão, pegue uma calculadora aí, vocês vão ter esse número aproximado a 1,20, e aí multiplicado por 10, menos 8, menos 6, que é uma divisão, vocês vão ter uma resistência aproximada de 1,20 vezes 10 na menos 2 ohm. Esta é a resposta do nosso problema. Vamos agora, para finalizar essa nossa videoaula, aqui o reostato, né? O reostato nada mais é do que um equipamento que permite, por meio de um botão, nesse caso aqui a gente desliza esse botão aqui nessa barrinha, né? Ou para a direita ou para a esquerda, e aí eu posso aumentar ou diminuir a resistência desse equipamento. De que maneira diminuir a resistência? Aqui vocês estão enxergando um fio vermelho, vamos dizer que seja o teu polo positivo, e aqui o preto o teu polo negativo, tá? De tal maneira que vocês podem perceber aqui, ó, que existe aqui um condutor, um fiozinho enrolado nesse cilindro aqui, ó. E aí, aqui dá o contato e a energia vem para esse polo aqui, ó. Quando você desliza esse cursor para o lado, quando você traz ele para cá, ó, tá? O contato fica aqui. E aí você tem menos fio aqui, ó. E aí você tem a energia vindo. E essa resistência ela aumenta ou diminui devido a você interferir aqui no comprimento desse enrolamento de fios. É nisso aqui que você está mexendo quando você mexe nessa chavezinha aqui, ó. A mesma coisa é esse aqui, quando você muda aqui de posição, né? Você também está mexendo no comprimento da resistência ali, dos contatos, né? E aí você está mudando, né? Fazendo uma resistência ajustável aí. Isso se chama reostato. Então, pessoal, aqui está mostrando uma outra maneira, né?
se você está apertando, se o contato está aqui em cima, tá? Então a energia está passando pelo equipamento, está vindo por fora, certo? Não está passando na resistência. Vou limpar aqui. Agora, se você apertar um pouquinho e trouxer a mãozinha para baixo, a tua corrente está passando por onde? Está passando por um pedaço da resistência e está vindo para cá. Ó. Então você já teve uma resistência maior, né? Eu vou limpar novamente e vamos apertar de novo. Ó. Você trouxe para baixo, né, o teu reostato. Agora a energia está passando por aqui, tem mais resistência, então vai fazer o quê? Vai ter uma corrente elétrica menor. Não sei se vocês perceberam, né, nessa representação aqui, ó. Olha o que está acontecendo com o brilho da lâmpada aqui. À medida que a gente traz aqui o cursor para baixo, a gente vai ter, então, ó, o brilho da lâmpada diminuindo. Olha ali, ó. Por quê? Porque você aumentou a resistência do circuito e aí automaticamente diminuiu a corrente elétrica e diminuiu o brilho da lâmpada. Certo, pessoal? Então é isso que acontece com o reostato. Quando ele está aqui, ó, é quando você tem esse contato aqui no final. E vamos dizer que aqui seria o ponto X, é quando o contato está bem aqui no comecinho, ó, e daí não tem resistência nenhuma. Já o potenciômetro, né, pessoal, aquele reostato ali aqui onde a gente gira o botãozinho, vocês podem ver aqui aberto, né? Então você tem o contato A aqui, ó. Então seria um polo, aqui seria o outro polo negativo, o B. E quando você muda isso aqui, ó, essa chavezinha, tá? Você está aumentando aqui, ó, o contato, está aumentando a resistência. Ou se você gira a chavezinha para cá, ó, esse pino, ele vai tocar aqui, e aí você vai ter menos resistência aqui no seu caminho. Ó. Então, aqui seria o reostato chamado de potenciômetro. Espero, pessoal, que vocês tenham compreendido esta aula. Deixo o meu grande abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau.